O jogador brasileiro já foi boêmio. Teve a sua época romântica, a época das célebres fugas das concentrações. Depois foi se acalmando, se conscientizando e transformando a carreira em algo sério, respeitado. Alguns jogadores chegaram mesmo a se transformar em exemplos, mas outros só conseguiram fazer explodir preconceitos. Eles reclamam e ninguém ouve, porque eles não são os mocinhos. Quase sempre são taxados de bandidos e marginalizados. É desse tipo de jogador que vamos falar agora. Eu acredito que o jogador, ele para ser bom e para dar alegria à torcida, ele tem que ser rebelde. Por isso que a maioria dos jogadores rebeldes sempre tem problema nos clubes. Lógico, eu devo ser vilão mesmo. Eu sempre fui um jogador tipo rebelde, dito pelos dirigentes, sempre combatido pelos dirigentes, mas fui um jogador que sempre deu alegria à minha torcida. Lógico, eu devo ser vilão mesmo. Minha família, por incrível que pareça, sou o único que saiu dessa maneira, com fama de valentão, de brigão, e o único também que deu para poder jogar futebol. Lógico, eu devo ser vilão mesmo. Mas a realidade é o seguinte, nas equipes que eu jogo, realmente a torcida pode ficar tranquila, eu dou tranquilidade, dou segurança. Lógico, eu devo ser vilão mesmo. Eu vou ser sempre assim, nunca vou bajular ninguém, não vou ser daqueles que puxam saco realmente para poder sobreviver. Lógico, eu devo ser vilão mesmo. Você achar o que é o certo realmente custa caro, isso eu tenho sofrido na carne. Lógico, eu devo ser vilão mesmo. Eu acho que realmente os dirigentes ainda não têm como entender o pensamento dos jogadores. Lógico, eu devo ser vilão mesmo. Devido assim falta de um pouco assim de virtude de alguém que não tinha condições de aparecer, então procurou aparecer marginalizando as pessoas. Lógico, eu devo ser vilão mesmo. O jogador de futebol no Brasil, ele é tratado como máquina, como objeto, como escravo. Lógico, eu devo ser vilão mesmo. Me custa caro realmente procurar os meus direitos. Não só a mim, como também a quem procura os direitos. Lógico, eu devo ser vilão mesmo. É completamente diferente. Fora do campo sou que nem um amor. Lógico, eu devo ser vilão mesmo. Vilão? O futebol brasileiro tem muitos vilões. César, Beijoca, Pintinho, Moisés, André, Paulo César, Ubirajara, Serginho, Dé, Manfrini, Chicão. Aí está um time de vilões. Benditos bandidos, incompreendidos heróis de todos os jogos. Hoje César talvez seja, mesmo longe dos campos, o melhor exemplo dessa legião de jogadores sem futuro. As ovelhas negras de um futebol feito de cara, coragem e coração. Almir sempre falava para mim assim, César, o negócio é o seguinte, o jogador que se honra, realmente centroavante, se ele sair de campo sem um gol, ele é muito covarde. Então ele se torna um homem covarde, um centroavante covarde. Então eu fiquei com isso sempre na minha cabeça. Então eu ficava invocado, eu tinha que sair do campo com gol. Ou menos procurava expulsão, mas tinha que sair com gol. O centroavante, para ser centroavante, tem que jogar naquele espaço ali, que é muito curto, como você falou, e muito tumultuado, onde há muita gente. Então por isso você tem que levar a pancada e saber levar a pancada e não revidar na hora errada, revidar na hora certa. Eu tinha uma escola sensacional, um professor sensacional que era falecido, que é o facilitado Almir, e ele me ajudou bastante. O Almir fez meu primeiro contrato no Flamengo, é um homem que Deus tenha em bom lugar, entendeu? Mas é um homem que eu sempre procurei olhar ele como um Deus para mim, era um cara que eu me inspirei muito. E deu tudo certo, graças a Deus. Ele era um bandido? Na opinião dos covardes, ele era um bandido. Eu acho o seguinte, eu acho que a pessoa tem que ser o que era, entende? Nunca mudar e deixar de ser aquilo. Eu acho que eu, sinceramente, no meu caso, eu nunca vou deixar de ser um sujeito agressivo e um sujeito valente, principalmente na minha profissão, mas sempre procurando respeitar as pessoas e tratar bem. Agora, mudar a imagem, eu acho que é de maneira alguma. Eu acho que a pessoa
quando nasce para ser uma coisa, quer ser uma coisa, vai até o fim, porque é a melhor coisa que existe. Eu acho que cada um tem sua maneira de agir dentro de campo. Eu tenho a minha, outros jogadores têm completamente diferente. Mas para mim, entrar em campo, é lógico que tem aquela imagem já de jogador que entra em campo para ficar azucrinando. Não, eu acho que para mim o mais importante é entrar em campo e batalhar de todas as maneiras para ver se consigo fazer o time ganhar. Eu acho que futebol é trabalho, serviço, é uma profissão que a gente tem que levar a sério. Então, dentro do campo, tem que usar de toda maneira, de toda artimanha para você conseguir ganhar uma partida. É lógico que cada um tem a sua filosofia de jogo. E eu acho que o zagueiro tem que se impor dentro da área. O zagueiro, em primeiro lugar, tem que ser respeitado pelo adversário. O adversário, quando vai jogar, no caso, contra a Portuguesa, ele sabe que vai me enfrentar, ele tem que ter respeito, tem que saber que realmente ali na zona onde eu comando, ele tem que me respeitar. Mas nem só dos adversários, esses bons bandidos exigem respeito. Da mesma forma que eles brigam no campo pela camisa que vestem e pela alegria de toda a torcida, eles se atiram fora dele a uma outra luta, às vezes inglória. E talvez aí esteja a razão da malfadada fama que cerca, acompanha e marca a carreira desses anti-heróis. Olha, eu acho que eu nunca fui, criador de caso. Realmente tive essa imagem porque pelo tratamento que dão até hoje aos jogadores de futebol. Então, pela nossa classe ser muito desunida, então é difícil a gente, pelo menos, reivindicar e conseguirmos, o que nós queremos. Então eu fui um dos jogadores que realmente me preocupei muito com meus companheiros, em quase todos os clubes que eu joguei, pelo tratamento que nos davam. E isso foi, marginalizando dentro dos clubes que eu joguei, pelas reivindicações que eu fazia. E pelos tratamentos que eram dados a nós, jogadores, por certos dirigentes. Então eu não me conformava com esse tipo de tratamento e sempre contestei. Infelizmente no futebol, a gente falando a verdade, é multado, é encostado, é vendido. Foi o meu caso. Eu sempre procurei ser leal na minha profissão, ser um bom profissional, mas na opinião dos dirigentes eu era um mau caráter, um mau profissional. E eu acredito que os dirigentes possam pensar que esse jogador tenha assim, uma liderança negativa, entende? Então procuram afastá-lo e eu acho que prejudica assim a nossa profissão. O diretor faz o papel dele, o dirigente, o presidente, o vice-presidente, o diretor do departamento profissional. Ele faz o papel de dirigente. E se você não procurar prevalecer os seus direitos, eles evidentemente tomam conta da situação. Infelizmente no futebol brasileiro, aqueles que falam um pouco mais, aqueles que exigem mais seus direitos, são aqueles que são mais marcados, são taxados como marginais. Então isso perante a imprensa, perante a opinião pública, fica muito ruim, porque inclusive em termos de um outro contrato, em termos de uma transferência, as pessoas que não têm a convivência com a gente do dia a dia, as pessoas que não conhecem a gente, a palavra marginal, como eu disse a você, pega muito mal. Então amanhã, se você for fazer uma transferência ou mesmo um contrato, um novo contrato, ou uma diretoria que está entrando, então você taxado de marginal pega muito mal. Eu tive realmente alguns problemas até com torcedores, pela maneira como eles nos tratam. Às vezes você é ofendido na rua ou em certos lugares que você vai, em companhia de amigos ou até mesmo da sua namorada, certas vezes você escuta coisas que não deve. Então, até algumas vezes tomei iniciativas de partir até para a briga. E isso acontece com vários jogadores dentro do nosso futebol. Às vezes os torcedores não se conformam com o tipo de vida que você leva, ou com o tipo de respostas que você dá, ou com o tipo de atitudes que você toma dentro do clube, e o torcedor passa a ter uma antipatia por você e às vezes até te ofende. Hoje em dia nós podemos recolher a cabeça da forca e tirarmos a cabeça da paulada. Isso é, recorrendo aos nossos direitos, não deixando que nos marginalizem. O termo é esse, nos marginalizam, mas nós estamos saindo de uma marginalização.